A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Natureza da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora na lição número 3 nós vamos nos aprofundar em um tema que já foi estudado na lição número 2. Como eu sempre digo, nós estamos estudando uma revista que as lições estão interligadas, é uma continuação. Então, mesmo que você, que é professor do EBD, não ministrou a lição 2, é bom dar uma estudada, dar uma lida, porque a lição 3 vai se aprofundar em alguns temas que foram estudados na lição número 1 e na lição número 2. E agora, na lição número 3, a gente vai falar sobre a natureza da igreja. O que isso significa? O que é a natureza da igreja? A gente vai falar de algo que é intrínseco da igreja, que realmente tem que ter para ser igreja. A gente já viu a definição de igreja na lição número 1. Na lição número 2, nós estudamos sobre as figuras de linguagens usadas na Bíblia para se referir à igreja e destacar alguns aspectos da igreja. E agora, na lição número 3, a gente vai falar de algo muito importante. Primeiro, a gente vai falar que a igreja é fundamentada na palavra. E a palavra aqui é a palavra escrita e a palavra revelada. A palavra escrita é a Bíblia e a palavra revelada é Cristo. Então, a igreja tem que ter Cristo como centro, como pedra fundamental. A igreja ela é habitada pelo Espírito e quem faz parte da igreja anda no Espírito. A gente vai estudar sobre isso no tópico 1. O tópico 2, a gente vai falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Desde a lição número 1, eu tenho falado sobre esse tema. A igreja visível e invisível. A igreja visível, ela é importante, é a sua comunidade, a sua congregação. Cada igreja tem suas características, cada congregação, cada denominação. Então, neste tópico, nós vamos falar sobre este tema, vamos nos aprofundar em algo que estamos tratando desde a primeira lição. E no tópico 3, nós vamos falar da igreja na sua dimensão comunitária, que a igreja ela é una, ou seja, ela é unida. Aqui nós vamos nos aprofundar em uma passagem bíblica que já foi lida na lição anterior, que é aquela figura de linguagem que mostra que a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui nesse tópico, a gente volta para essa passagem bíblica, que é a nossa leitura bíblica em classe. Então, a leitura bíblica em classe será estudada em detalhes no tópico 3. Então, a gente vai estudar melhor sobre o que significa a igreja ser o corpo de Cristo e o que significa nós sermos membros do corpo de Cristo. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu aprendi muito nessa lição. Acredito que você vai aprender também. Seja você professor do EBD, aluno do EBD, esta lição é uma lição para toda a igreja. E você que é professor do EBD e quer ministrar uma aula de excelência na sua igreja, você pode usar o slide em PowerPoint. Este slide aqui que eu estou usando, você pode ter ele no seu computador, no seu celular. Você pode estudar por esse slide, você pode usar na sua igreja para ministrar uma aula de excelência. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você baixa e já pode usar. Ele é em PowerPoint, então você pode editar, você pode modificar, retirar ou colocar alguma coisa nele. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD. Nós produzimos esse conteúdo desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles. Quem é assinante do EBD em Foco baixa todos esses slides em PowerPoint e quem não é assinante também pode baixar os slides anteriores gratuitamente, sem pagar nada, sem fazer cadastro. Basta entrar no nosso site ebdenfoco.com e lá na página inicial tem uma informação de slides grátis. São os slides anteriores, antigos, disponíveis em PDF para você baixar. O assinante vai baixar os slides de adultos, de jovens, em PowerPoint, antigos e atuais. Vai baixar também vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Tudo isso disponível na nossa plataforma ebdenfoco.com. Nós temos um WhatsApp que você pode entrar em contato. Tivemos um problema com o nosso número que termina com 2869. Quem não está sabendo aí, fique sabendo agora. Estamos usando este outro número, 94991480220. No entanto, se você acessar o site, lá vai ter um chat que vai redirecionar você para o WhatsApp. Então, nem se preocupe com o WhatsApp, basta entrar no site que lá você vai ser redirecionado se você quiser. Amém? Bem, vamos para o texto áureo da nossa lição. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Quem assistiu às minhas aulas sobre figura de linguagem e assistiu também a aula do vídeo de destaque da lição número 2, já entendeu aí que aqui a gente tem uma figura de linguagem chamada símile, porque tem o como, assim como o corpo é um. Aí ele vai explicando, né, essa analogia. Então o símile ou a símile é uma figura de linguagem que usa o como. A gente precisa fazer essa comparação. No entanto, o próprio contexto vai fornecer todas as ferramentas que você precisa para interpretar isso. Então leia 1 Coríntios capítulo 12 na íntegra, porque você não vai ter dificuldades de ministrar essa aula e interpretar essa passagem corretamente. Mas aqui realmente é algo muito profundo que a gente precisa compreender, né, o lado espiritual do que significa a igreja ser o corpo de Cristo e nós sermos os membros desse corpo. Verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. O objetivo dessa lição é abrir a nossa mente para nós valorizarmos o fato de pertencermos à igreja. Porque assim, nós fazemos parte de algo extraordinário, de algo muito bom, de algo maravilhoso, da instituição mais importante do universo. Entende? A igreja, ela foi idealizada por Deus, inaugurada por Cristo, confirmada pelo Espírito Santo e nós participamos disso. É algo extraordinário. Fique feliz e contente por fazer parte da igreja, da família de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. É a leitura que eu comentei no começo, que a gente vai falar sobre o corpo de Cristo. Recomendo você ler todo o capítulo 12 e esta leitura vai ser explicada em detalhes no tópico 3. Então, no tópico 3 a gente vai entrar em detalhes nessa leitura. Vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. No tópico 3 a gente volta para ela. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Então a ideia aqui é nós olharmos para uma igreja, uma denominação ou quem sabe uma congregação e falar assim, o que tem nessa congregação que faz com que ela de fato seja uma igreja cristã? Porque quando a gente olha por aí tem muitas igrejas, mas será que todas são igrejas cristãs de verdade, genuínas? Será que essas igrejas elas realmente pregam o verdadeiro evangelho? Será que Cristo é o centro dessa igreja? Porque assim, igreja cristã vai ter aos montes por aí. Agora, igreja cristã genuína, que realmente prega Cristo, são poucas. E a gente precisa saber identificar. Então, o que é uma igreja em essência? Olhando para a igreja, qual é a essência da igreja? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Então, a gente pode listar aí muitas características do que realmente significa ser igreja, o que é uma igreja verdadeira. A gente pode listar aí, por exemplo, Santa Ceia, batismo, a gente pode colocar aí algumas coisas relacionadas à liturgia, né, que é a pregação da palavra, enfim, várias coisas. Aqui a gente vai destacar alguns pontos para falar sobre isso, né? Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível e, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então aqui a gente tem alguns pontos que serão destacados para definirmos de fato o que é uma igreja genuinamente cristã. Não vou explicar esses pontos aqui porque a gente vai estudar cada um deles dentro dos tópicos. Então vamos lá. Tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. 1.1, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Toda igreja que de fato é uma igreja verdadeira, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, ela tem a palavra de Deus como fundamento. A palavra de Deus é o principal ali naquela igreja. A pregação da palavra tem que estar em evidência. Isso aqui é algo que a gente deve observar nas igrejas. Se você vai em uma igreja que não tem pregação da palavra, que o culto ali acontece somente com louvores, coreografias, peças teatrais, dança, isso e aquilo, tudo bem, isso pode fazer parte de uma liturgia, de um culto, não tem problema. No entanto, se você retira a palavra e coloca essas coisas para substituir a palavra, tem algo errado. Não é correto isso aí. Esses dias eu estava ouvindo o podcast do Augusto Nicodemos, até comentei isso em vídeos anteriores, e ele disse algo bem interessante, porque assim, é fundamental nas igrejas presbiterianas a pregação da palavra.
eles priorizam a pregação da palavra, eles não substituem a pregação por nada. E na Igreja Assembleia de Deus a gente vê que tem isso também, né? Sempre tem o momento da palavra. No entanto, a gente sabe que muitas vezes acontecem alguns absurdos. O culto começa às 7 horas da noite, quando dá 9 horas que está todo mundo cansado, passa para o pregador. E aí o pregador às vezes recebe uma informação de que ele só tem 10, 15 minutos para pregar, ou então o pastor fala assim: não, pregador, você fica à vontade, pode pregar o tanto que você quiser. Mas o pregador olha para a igreja e vê todo mundo cansado, com sono, querendo ir para casa. Então não faz sentido às vezes o pregador pregar 40 minutos. Então assim, acaba sendo que o tempo da palavra é reduzido e substituído por outras coisas que são importantes, no entanto, não devem substituir a pregação da palavra. Olhando essa situação, a gente vê que realmente algumas igrejas precisam se adequar, precisam rever a importância que está dando para a pregação da palavra. Agora vamos voltar aqui para a nossa lição, ver em que sentido o escritor da revista está falando aqui da palavra. Que palavra é essa? Vamos lá. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, como está em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando João escreve o seu evangelho, ele inicia o evangelho apresentando Cristo como o Logos divino. Logos, a palavra grega que foi traduzida como verbo aqui. No entanto, Logos pode ser traduzido como verbo ou como palavra. Você pode pegar algumas bíblias aí que coloca assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ao usar o Logos, logo no início do seu evangelho, ele atinge dois públicos muito importantes, que eram os judeus e os gregos. Para os judeus, Logos, palavra, é uma referência à palavra de Deus revelada que tem no Antigo Testamento. Então essa palavra encarnou, que é o próprio Cristo. Para os gregos, Logos tem relação com algo sobrenatural, divino, que deu origem a tudo que existe. De forma resumida é isso. Então, quando João fala, no princípio era o Logos, ele atinge esses dois públicos e fala assim: esse Logos encarnou. Então, aquele que é a essência de tudo, criador de tudo, se tornou homem. Como está no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente tem a encarnação da palavra de Deus. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. O próprio Deus desceu e habitou entre nós. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, como está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Então, assim, toda igreja que se diz cristã, que realmente prega a palavra de Deus, ela tem que pregar Jesus. As nossas ministrações, pode ser no culto de ensino, na EBD, no culto de pregação, não importa. Elas têm que ter Cristo no centro. Todas as nossas pregações têm que falar de Jesus Cristo, têm que apresentar o Evangelho. Então a gente tem que falar de Cristo o tempo todo, porque Ele é o fundamento. Nós observamos por aí muitas igrejas que até priorizam a palavra. No entanto, quando a gente vai ouvir a palavra, não fala nada de Jesus, não fala nada de Evangelho, não fala nada de pecado, não fala nada de arrependimento. São esses evangelhos falsos que falam de bênçãos materiais, o evangelho coach, enfim, tem várias coisas por aí que não tem nada a ver com a pregação cristocêntrica, porque Cristo não é o fundamento. Se você quer se aprofundar nesse tema, nós temos um slide anterior no EBD em Foco. Eu falei disso na aula anterior e vou reforçar aqui. Se você entrar no site do EBD em Foco e logo no início você vai ver uma opção de slides grátis, você vai ver lá que nós temos mais de 700 slides das lições anteriores, desde 2017. Eu pesquisei fundamento e apareceu isso aqui lá, ó. Então você pesquisa uma palavra ou uma passagem bíblica e aí aparece várias coisas. Nesse caso aqui apareceu um slide anterior que tem justamente essa passagem, né, que fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então se você quiser se aprofundar, acesse ebdenfoco.com, vai lá na opção de slides grátis que você vai conseguir baixar esse material disponível gratuitamente em PDF. Vamos lá, continuando aqui. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Então, uma igreja genuinamente cristã vai ter a Bíblia como o único livro
que vai direcionar tudo o que acontece. É através da Bíblia que tem as pregações, os louvores, tudo é direcionado pela Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos a palavra da verdade, é na Bíblia que nós encontramos tudo o que precisamos saber sobre Cristo. Enfim, a gente não precisa de mais nada a não ser a Bíblia. Então a gente precisa estudar a Bíblia. Algumas pessoas podem falar assim, mas se vocês defendem tanto a Bíblia, por que estudam outros livros? Por que estudar teologia? Porque assim, a Bíblia foi escrita em um contexto histórico específico, numa língua diferente, então é necessário para a compreensão da Bíblia, estudo de outros livros, do contexto histórico em que ela foi escrita. A gente precisa compreender isso, a gente precisa ver a língua, a cultura da época. Então, assim, outros livros vão ser usados como acessórios para nós compreendermos a Bíblia. Porém, na Bíblia nós temos tudo que nós precisamos para a doutrina da igreja, porque é a palavra de Deus inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3,15 fala assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, assim, Timóteo tinha conhecimento das sagradas letras. Paulo está usando aqui sagradas letras, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava pronto ainda. É bem provável que Timóteo tinha ali em mãos alguns escritos do Novo Testamento, talvez alguns evangelhos, enfim, né? Essa carta de Paulo a Timóteo aqui foi escrita ali logo no início da igreja. A gente tem aqui que Timóteo ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Então, essa Bíblia sagrada, né, que Timóteo tinha em mãos, tanto do Antigo Testamento como pedaços do Novo Testamento, que ainda estava em construção, fez com que ele tivesse conhecimento para a salvação. Então, o conhecimento para a salvação está onde? Na palavra de Deus. É por isso que a pregação tem que ser fundamentada na Bíblia sagrada, porque para que alguém se converta, é necessário ouvir a palavra. É necessário que essa pessoa tenha compreensão da palavra. Mesmo que por aí alguns dizem que não faz mais sentido a pregação nos dias de hoje, porque isso aqui é muito antigo, né? Um pregador no púlpito falando ali meia hora, uma hora, as pessoas não prestam atenção, as pessoas desviam a atenção para o celular, para isso, para aquilo. Não tem outro meio para que a pessoa tenha uma compreensão da palavra de Deus que não seja pela pregação. Então, a pregação é fundamental para que a pessoa tenha conhecimento da salvação. E essa pregação tem que ser uma pregação bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Nessa palavrinha aqui, heterodoxia, ela faz um contraponto à ortodoxia, porque a ortodoxia é aquilo que é correto. A heterodoxia é um desvio do que é correto, é um desvio doutrinário, é uma heresia. Então, tudo isso, quando entra na igreja, né, quando tem dentro da igreja heresias, desvios doutrinários, pessoas se desviando, tentando desviar outras pessoas, isso aqui vai fazendo com que a igreja se esfrie, que a igreja não valorize mais a palavra. Muitas igrejas abriram as portas para as heresias e a palavra de Deus foi menosprezada. 1.2. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Então, assim, a gente já estudou na lição anterior que o Espírito Santo habita na igreja e habita individualmente em cada crente. Então, a força motriz, aquilo que movimenta a igreja, é o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. É a obra do Espírito no nosso coração de convencimento do pecado. Ou seja, o pecador, ele precisa ser convencido disso, ele ser convencido de que ele é um pecador, para que ele possa se arrepender. É o Espírito que convence o ser humano do pecado, como está em João 16, de 8 a 11. Diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado. Então, assim, somente o poder do Espírito Santo que pode fazer com que alguém se converta ao Evangelho. Mas o nosso papel é pregar.
para que o Espírito Santo convença alguém do pecado, é necessário que essa pessoa escute o Evangelho. É necessário que tenha alguém pregando o Evangelho para que o Espírito Santo possa agir no coração daquele pecador. Então, é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, assim, Lídia estava lá tranquila, fazendo o seu trabalho. Paulo começou a pregar, ela ouviu e abriu o coração dela. Mas quem foi que abriu? O Senhor. O Senhor abriu o coração para que ela escutasse Paulo. Então, assim, a gente prega, muitas vezes ninguém se converte. E a gente fica preocupado, meu Deus, será que eu preguei errado? O que foi que aconteceu? Não se preocupe, Deus é soberano, Ele está trabalhando nos corações. E quando alguém se converte, não foi porque você pregou bonito. Quando alguém se converte, foi porque o Espírito Santo convenceu aquela pessoa do pecado e ela foi lá e aceitou Jesus como Salvador. Então, a mensagem de salvação ela tem que ser pregada, mas é o Senhor que vai abrir o coração, é o Espírito Santo que vai tocar no pecador e convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer aprender mais sobre isso, nós temos também vários slides sobre salvação, aí que você pode acessar gratuitamente. Eu pesquisei salvação lá na página, ó, apareceu isso aqui, tem mais para baixo. Então, você pode se aprofundar nesse tema, né, acessando esse material no nosso site ebedenfoco.com. Página inicial está lá que você vai conseguir baixar. Tópico 1.3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, quando a gente ouve o Evangelho, o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente crê no Evangelho, o que garante que de fato nós fomos perdoados? O que faz com que nós tenhamos a convicção de que os nossos pecados foram perdoados e que somos salvos? É o Espírito Santo. Então, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, ou seja, com o Espírito humano, que somos de fato filhos de Deus, que de fato nós fomos perdoados, que aquele fardo do pecado caiu. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? É quem é guiado pelo Espírito. Ponto final, é isso. Ser guiado pelo Espírito vai testificar, vai garantir que você de fato é filho de Deus. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito, como alguns fazem por aí, querem andar nas obras da carne. Ó. Diz assim, Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a gente tem aí essa guerra espiritual, né? Um querendo nos levar para as obras da carne, né? Ou seja, praticar o pecado, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos convencer, né, de andar nas obras do Espírito, de produzir o fruto do Espírito. Então o Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Então, uma igreja que não valoriza o Espírito, que não traz ensinamentos sobre o Espírito, que não busca poder do alto, poder do Espírito, ser cheio do Espírito, é uma igreja que vai falhar, é uma igreja que é inoperante, ela perde a sua essência. Mais uma vez, na nossa página você vai encontrar também vários estudos sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. Eu pesquisei carne e encontrei esses slides aí, então você pode também acessar lá e pesquisar Espírito, carne, pesquisar as passagens bíblicas que você vai encontrar muita coisa para se aprofundar nesse tema. Vamos para o tópico 2, que diz assim: a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. 2.1, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. A igreja local
é a reunião física dos membros de uma igreja. Ou seja, quando os membros se reúnem em um espaço geográfico, geralmente um templo, para adorar, para celebrar ao Senhor. Então ali nós temos a dimensão espacial da igreja. Então o povo que se reúne ali está em um local físico, é um povo visível, está todo mundo vendo. Então ali nós temos uma igreja. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. Aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1:1. Um grupo de crentes reunidos em uma casa, em um local específico, em uma cidade, em um templo, é chamado de igreja. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. E aqui eu quero fazer algumas observações. O livro do Miller de Erickson, Teologia Sistemática, ele fala algo bem interessante. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, preste atenção. Fala assim, ó: devemos observar que a congregação específica ou o grupo de crentes em um lugar determinado nunca é considerada somente uma parte ou um componente da igreja como um todo. A igreja não é a soma ou a combinação de grupos locais específicos. Em vez disso, o todo é encontrado em cada lugar. Olha só que algo profundo, interessante que ele fala aqui. A gente não pode dizer que a Igreja de Cristo é a soma de todas as igrejas pequenininhas que existem, a soma de todas as denominações, de todas as congregações. Não, não é isso. É o seguinte, uma igreja local, uma igreja pequenininha é o todo, está ali o todo. A Igreja de Cristo é representada fisicamente ali, como um todo. E ele continua dizendo assim, ó: temos indicado que a soma das congregações não produz a comunidade total da igreja. Cada comunidade, por menor que seja, representa a comunidade total, a igreja. Eu achei isso aqui bem interessante, muito profundo, porque a gente tem essa mentalidade, essa ideia de que aqui tem uma parte do povo de Deus. Não. É claro que é uma parte, na prática, é uma parte do povo de Deus, mas como igreja, ali tem uma representação do todo, entende? Ali, aquela congregação, por menor que seja, é uma representação de toda a igreja de Cristo, uma representação física. E quando Paulo escreve nas suas cartas, por exemplo, a igreja de Deus em Corinto, a gente tem aqui ele descrevendo a igreja como é manifesta ou aparece em um lugar, isto é, em Corinto. Ou seja, como que a igreja de Cristo como um todo se manifesta na cidade de Corinto? É daquela forma, daquela maneira. Então, ela é uma em todo o mundo, mas ao mesmo tempo está plenamente presente em cada assembleia particular. Então, a igreja de Cristo, invisível, universal, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela com mais detalhes, ela está presente em todo mundo, mas ela se manifesta fisicamente nas congregações. Isso é muito importante e muito profundo. Valorize a sua congregação. 2.2. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Não somente as cartas de Paulo, porque Paulo realmente é um pouco mais pessoal, ele visitava as igrejas, ele conhecia, mas olhando também as outras cartas ali, Tiago, Pedro, a gente vai ver informações importantes que tratam de situações específicas das igrejas e também as cartas do Apocalipse. Então, quando a gente vai para Apocalipse capítulos 2 e 3, a gente vê que tem ali 7 igrejas que recebem cartas, são cartas pequenininhas, mas muito profundas. No EBD em Foco, na parte de sermões, quem é assinante tem acesso lá aos sermões em PDF, nós temos lá 8 sermões sobre as cartas de Apocalipse. Tem um sermão de introdução geral e depois um para cada igreja. Então, dá para você ministrar na sua igreja esses estudos aí, né, sobre Apocalipse. Então, quem é assinante acessa lá a parte de sermões em PDF. Aqui nós temos 2 exemplos específicos ali de problemas que tem em algumas igrejas. Paulo escreve uma carta à igreja de Filipos, que a gente chama de Filipenses, e à igreja de Tessalônica, que é Tessalonicenses. Então, vamos ler aqui essas 2 passagens. Diz assim, ó, Filipenses 4, 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti,
meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, assim, Paulo está tentando resolver um problema que tem entre ali duas mulheres, né? Evódia e Sintique. Essas mulheres não são ímpias, são mulheres crentes, são mulheres que estão na igreja e ali teve algum desentendimento entre elas. E Paulo deixa bem claro que elas trabalharam com ele. Então, assim, são mulheres que conhecem o Evangelho, trabalharam comigo no Evangelho. Então, Paulo fala assim, olha, rogo a elas que sintam o mesmo no Senhor. É claro que a gente precisa ler toda a carta para entender melhor, mas Paulo fala no capítulo 2 que os crentes têm que ter o mesmo sentimento de Cristo. E aí ele vai falar do esvaziamento de Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, não levou isso em consideração, mas esvaziou-se a si mesmo e tal. A ideia ali é que os crentes tenham esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade, e que mesmo que tenha algum desentendimento dentro da igreja, que eles possam sentar, conversar, resolver o problema para que haja crescimento espiritual. Então, assim, não esperamos que os crentes sejam unidos em tudo e que nunca tenha nenhum desentendimento. Isso vai acontecer, mas o que se espera é que esses desentendimentos sejam resolvidos levando em consideração o Evangelho, porque o Evangelho é a essência de tudo. A gente não pode levar em consideração os nossos interesses como sendo superiores aos interesses do Evangelho, da pregação do Evangelho. E eu acredito que é nesse sentido que Paulo está falando aqui com Evódia e Sintique. Já em Tessalonicenses, a gente tem um outro problema. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12. Fala assim, ó, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então aqui Paulo, quando a gente vai ler o contexto, ele está falando que quando ele visitou essa igreja, ele trabalhou, ele se alimentou do seu próprio suor, ele deixou exemplo para aquela igreja. E ele diz assim, ó, quem não trabalha, não come. Então, assim, esse pessoal aí que não quer trabalhar, que anda desordenadamente, fazendo coisas vãs, né, ou seja, fazendo atividades que não acrescentem nada na vida, esses aí tem que passar fome. Fala com eles para eles trabalharem, porque eles vão ter que comer do próprio suor. Então, e aqui ele usa o exemplo de Cristo. Ó. Mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Olha, em nome de Jesus, manda esses preguiçosos trabalharem. Então aqui era um problema específico daquela igreja. Então cada igreja tem problemas diferentes. Cada igreja tem situações e circunstâncias diferentes, mas tudo isso tem que ser resolvido através da lente do Evangelho. Por outro lado, embora estivessem todas sob supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Então, assim, as igrejas das cidades, igreja de Corinto, igreja em Éfeso, igreja de Tessalônica, essas igrejas eram independentes, cada uma tinha ali a sua gestão, tinha as suas características, mas os apóstolos supervisionavam todas elas. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Isso aqui é muito importante porque tem alguns pastores que querem aplicar na sua igreja um método que tem em outra. Muito cuidado com isso. Cada igreja tem um contexto diferente. Eu já vi igrejas, por exemplo, que tem a escola bíblica na terça-feira à noite, na quarta-feira, ou seja, no meio da semana. Outras igrejas fazem a escola bíblica antes do culto. Já vi isso acontecer no culto de domingo. O culto começa às 7h30, a EBD começa às 6 horas. Então tem a EBD de 6 até às 7, 7h15, dá uma pausa e depois tem o culto. Eu já vi o contrário também, já vi igrejas que fazem um culto primeiro e depois tem a EBD. E, enfim, a realidade de cada igreja é diferente. Então você tem que ver qual é a realidade da sua igreja para aplicar o método correto. 2.3. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Então, a igreja local é visível, nós fazemos parte, participamos ali de um grupo específico. No entanto, essa igreja ela tem uma dimensão
invisível, né? Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. A gente tem que ter a consciência de que pertencemos a algo universal, a algo muito maior. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Olha só o que está escrito em Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui o escritor dos Hebreus coloca a igreja como todos os salvos de todas as épocas, inclusive aqueles que já morreram. Então nós pertencemos a algo muito maior, a algo universal, algo que nós não conseguimos enxergar e muito menos imaginar, dimensionar o quão grande é a igreja de Cristo. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. A gente já se perdeu aí com tantas denominações, né? Cada dia surgem novas denominações, novas igrejas, Igreja Assembleia de Deus, isso, Assembleia de Deus, aquilo, enfim. A gente tem aí muitas igrejas diferentes, denominações diferentes, porém, denominação é coisa humana, é criação humana. Já se tornou comum dizer por aí que no céu não vai ter placa de igreja. De fato, não vai ter. Deus não vai ficar olhando para isso, não, porque esse crente aqui é da quadrangular, ele é diferente do crente da Assembleia de Deus. Não, nada disso. Tá? Cada igreja vai ter suas características, né? Cada denominação vai ter suas características, sua maneira de pregar, sua liturgia. No entanto, em essência, nós pregamos o verdadeiro evangelho, o mesmo evangelho. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Então a igreja de Cristo universal, ela é indestrutível. Ali está todos os crentes pertencem à igreja universal. As denominações vão deixar de existir. A gente tem por aí algumas denominações que já se afastaram tanto do evangelho que se tornaram heresias. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Cristã do Brasil. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo conhece algum crente da Cristã do Brasil. E pode até falar assim, não, o pessoal lá é piedoso e tal, o pessoal lá acredita em Jesus. Só que assim, eles defendem a ideia de que só há salvação lá. Ou seja, só vai ser salvo quem pertence à Cristã do Brasil. Então, a partir do momento que uma igreja faz esse tipo de afirmação, ela se torna uma seita. Não faz o menor sentido você afirmar que a salvação está vinculada à sua denominação. A Igreja Católica também é assim. Para a Igreja Católica, só vai ser salvo quem pertence à Igreja Católica. Do ponto de vista da Igreja Católica, eu serei condenado, porque eu não me batizei lá, eu nunca fiz nada lá. Então eu vou direitinho para o inferno do ponto de vista deles. Porque eles afirmam que para ser salvo tem que pertencer à instituição Igreja Católica. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui a nossa aula. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da Igreja Cristã. Aqui a gente tem uma afirmação do escritor da revista que concorda com o que eu acabei de falar, né? Alguns grupos que se dizem cristãos realmente eles não têm parte com a igreja cristã verdadeira. Tá? Realmente não é uma igreja genuinamente cristã. Vale ressaltar que isso aqui já deu polêmica no meu primeiro vídeo, né? Que eu falei que a igreja católica é uma igreja cristã e aí teve gente que discordou. Não, porque se eles não são salvos, como é que eles são cristãos? Vale ressaltar assim, que eu uso a palavra cristão, igreja cristã, como assim, uma referência a todas as igrejas que têm Cristo como figura principal, mesmo sendo igrejas genuínas ou não. Por isso que aqui nessa aula eu estou usando a palavra genuinamente. Igrejas genuinamente cristãs. Porque assim, igrejas cristãs tem por aí um monte. Igreja Católica, Igreja Cristã, Testemunho de Jeová, Igreja Cristã, Cristã do Brasil, Mormon, enfim. Mas são heresias. Todas essas que eu citei aqui são heresias, que se dizem cristãs, mas assim, a gente usa porque a sociedade de maneira geral usa. Mas eu acredito que ali eles não pregam o verdadeiro evangelho. O mormonismo, para mim, ele se distancia muito da ortodoxia. Muito mesmo. Então, assim, eu acho pouco provável dentro do mormonismo ter alguém salvo. É pouco provável. Porque realmente é muito distante do que de fato é uma igreja verdadeiramente cristã. As heresias que eles falam lá é absurda. Mas enfim, né, a gente pode também falar sobre isso em um outro momento.
Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. É claro que para entender isso aqui a gente precisa estudar um pouco aqui as cartas ali que estão em Apocalipse. Essa passagem está dentro do contexto da igreja de Filadélfia, porém a gente sabe que muitas igrejas que se dizem cristãs são sinagogas de Satanás, ou seja, tem o templo do diabo ali e não de Deus. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras sagradas. Então, assim, a gente vai olhar para isso. Será que essa igreja é fiel às Escrituras? Será que ela segue Cristo de verdade? E assim, fazer essa análise. Tá? Faça essa análise e principalmente quem quer mudar de denominação, né? Porque eu não gostei da minha denominação aqui, vou sair da Assembleia de Deus, vou não sei para onde. Procure saber se esse lugar que você vai tem a palavra de Deus como fundamento, que tem Cristo como centro. Porque se tiver, já é alguma coisa. Tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. 3.1, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, assim, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E um corpo não pode se dividir. Você tira a sua mão, ela vai fazer falta, tá? A mão vai fazer falta, o corpo vai sentir falta da mão e a mão sozinha não é nada. Então, assim, a igreja não pode ser dividida. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12:25 vai estar escrito isso. Esse princípio se aplica à igreja também. Então, se a igreja se divide, ela deixa de ser igreja, ela perde o seu status de igreja, porque não faz o menor sentido uma igreja dividida. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Então, todas as vezes que tem divisão dentro da igreja, tem montinhos, tem grupinhos, panelinhas, isso aí já é uma ação demoníaca para causar dentro da igreja uma divisão. E quando tem uma divisão muito grande, que tem um racha dentro da igreja, que os crentes não se falam mais, aí de repente já tem um grupinho ali que não fala com o pastor, que discorda do pastor em tudo e tudo mais, enfim. Ali o diabo já entrou naquela igreja e aquela igreja ela já começou a declinar, ela já começou a perder o seu status de igreja. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Perder o status de igreja, porque realmente só é uma igreja genuína se tiver união. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é assim que a igreja tem que ser unida, tem que ter paz, tem que ter união. Mas aqui na minha igreja, de vez em quando tem alguns problemas, de vez em quando, né, tem uns grupinhos que causam problema e tudo mais, tem algumas pessoas que fazem isso, tem partidarismo. Só que assim, estão procurando resolver, o pastor está ciente disso. Às vezes tem uma confusão aqui e acolá, mas de repente está todo mundo unido. Beleza, esses problemas vão acontecer e têm que ser tratados com sabedoria, assim como Paulo escreve ali aos Filipenses para Evódia e Sintique, para que elas, né, estejam unidas e tudo mais. Então tem que ter o tratamento. Se a sua igreja tem alguns problemas, mas tem o tratamento, tem a pregação da palavra que ajuda, o pastor contribui e de repente os irmãos estão unidos novamente, beleza. É assim que a igreja, ser igreja é isso, é aprender com os erros e crescendo na vida espiritual e aumentando a comunhão entre os irmãos. Agora, se a igreja tem isso com frequência, esses problemas não são resolvidos e sempre tem grupinhos na igreja fazendo confusão, aí é problemático. Acho que a igreja tem que repensar as suas atitudes. 3.2, unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Então, quando Paulo escreve essa igreja, né, no caso a igreja de Filipos, Paulo estava preso e tal, passando por várias dificuldades, né, e ele vai falar para que as pessoas ali tenham assim o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É claro que aqui não significa que não vai ter as suas particularidades, vai ter, mas o objetivo é o mesmo, é seguindo o alvo que é Cristo, é pregando o evangelho, é um povo que se une naquilo que é mais importante. Aquilo que é secundário, eles vão deixar de lado, eles vão conversar, vão procurar resolver os seus problemas, mas manter o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, o mesmo desejo de ser fiel a Cristo, de pregar o evangelho e de um dia morar no céu junto. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma cada crente deve buscar isso. Você tem que ter em mente que esse irmão na sua igreja, que talvez você nem goste muito dele, procure amar ele, procure gostar, porque vocês vão passar a eternidade juntos. É claro que na eternidade não vai ter a presença do pecado, no entanto, a comunhão na comunidade vai ser uma comunhão perfeita. E essa comunhão perfeita, ela é antecipada para os dias de hoje. Então, assim, ser salvo hoje é antecipar as bênçãos futuras, eternas, que nós teremos com Cristo na eternidade. Então procure viver hoje como se você já estivesse no céu. Ou seja, procure viver em comunhão com os irmãos, unidos. É isso que está escrito em 1 Coríntios 12, fala de união. Ali Paulo está falando do corpo, né, que cada membro precisa um do outro, cada um é importante, ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é menos importante, todos têm a mesma importância para o funcionamento do corpo. 3.3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Ou seja, aquilo que é essencial deve estar em unidade. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Então, observe que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, no entanto, têm a mesma essência, a mesma substância e um só propósito. Em relação ao plano de salvação, funciona mais ou menos assim. Deus Pai planejou o plano de salvação, né? Ou seja, arquitetou tudo. Deus Filho executou esse plano morrendo na cruz do Calvário e Deus Espírito Santo confirma a salvação na nossa vida. Ou seja, ele nos convence do pecado, nos purifica e nos mantém firmes, caminhando e santificando cada vez mais. Então, na economia da salvação, né, os teólogos gostam de usar essa palavra, economia da salvação, cada um tem uma função específica, cada um tem um papel específico, mas são iguais em essência, são iguais em substância, não muda em nada. Então, a igreja deve funcionar da mesma maneira. Cada um tem uma função específica, cada um tem um papel específico dentro da igreja, mas em essência estão unidos. Em essência é o mesmo corpo. Então, aquele irmão chato na sua igreja que você às vezes nem gosta muito dele, procure amar e gostar dele porque ele faz parte do corpo, ele tem um papel importante, vocês têm que trabalhar junto. É isso que tem que acontecer. Ser igreja é isso, é viver em comunidade e priorizar aquilo que nos une, que nos mantém unidos. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então, temos características diferentes, temperamentos distintos, maneira diferente de fazer as coisas, mas estamos perseverando no mesmo alvo, ligados em Cristo Jesus, olhando sempre para a eternidade. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo
tempo nem pelo espaço, ela existe para a eternidade. Uma conclusão aqui que resumiu bem tudo que nós estudamos, né? A gente viu que para ser uma igreja genuinamente cristã, é necessário ter a palavra de Deus como fundamento, ter Jesus como centro da igreja, como pedra fundamental. A igreja tem que ter o Espírito Santo habitando nela, então o Espírito Santo habita entre nós. A igreja local, porque ela é importante, é a manifestação do povo de Deus de forma visível, mas ela também é universal, né, que tem todos os crentes de todas as épocas, vivos, mortos, enfim, até aqueles que não nasceram, pertencem também a essa igreja universal, né, e ela vai existir por toda a eternidade. Amém? Então é maravilhoso participar da família de Deus, participar da igreja de Deus. Chegamos aqui no final, temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja, né? Quer passar as perguntas para os seus alunos. Você que usou o slide pode enviar uma foto para nós, e estamos agora postando essas fotos no Instagram. Uma época a gente postou, parou de postar, agora a gente voltou a postar novamente. Então envia aí que a gente vai postar no nosso Instagram, você pode mandar o seu Instagram também. Você pode postar no Instagram e marcar o EBD em Foco, fique à vontade aí. Amém? Mais uma vez reforçando a questão do nosso número, que atualizou, e os slides que você pode baixar na nossa plataforma com assinatura, slide de adultos, de jovens, bônus de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.